Fala turma, por aqui professor Denis Novaes. Na nossa super aula de hoje nós vamos falar sobre a organização e a estrutura das UTIs pediátricas e neonatais conforme a nossa legislação vigente, ok? Na aula de hoje nós vamos conceituar o que é a unidade de terapia intensiva, nós vamos falar das principais legislações que regulamentam essas unidades, bem como também a gente vai falar de forma mais específica da portaria, né, da resolução que versa sobre os requisitos mínimos para o funcionamento desse tipo de unidade hospitalar. Então, ó, papel e caneta na mão, que a gente vai começar agora. Galera, para a gente poder iniciar a nossa fala sobre as UTIs, a gente precisa primeiro caracterizar o que é uma unidade de terapia intensiva, tá? E qual é o perfil do paciente que adentra esse tipo de unidade, beleza? Para a gente poder falar sobre o perfil desse paciente, a gente precisa primeiro se ligar numa palavrinha-chave que quase sempre os concursos acabam cobrando. É de quê? De que esse paciente ele seja um paciente grave. Esse é o requisito principal para que o paciente ele receba essa assistência mais complexa que é prestada dentro das UTIs e assim se beneficiar do tratamento, da terapêutica que ele vai encontrar lá. Mas e aí, o que são essas unidades de terapia intensiva? Na literatura, vocês vão encontrar diversos conceitos que falam sobre o que são as UTIs, e a gente tirou esse da nossa aula da legislação, né, da RDC 07 de 2010, que descreve as unidades de terapia intensiva como unidades de internação para pacientes graves. Então, ó, vocês vão encontrar muito essa palavrinha aqui, ó, graves, na prova de vocês, tá? E esse paciente, ele requer o quê? Uma atenção profissional especializada e contínua. São palavras-chave que vocês também poderão encontrar, tá bom? Professor, mas por que especializado? Porque lá dentro da unidade de terapia intensiva, esse paciente ele vai encontrar uma equipe multiprofissional, tá? Que envolve tanto a equipe médica, diversas especialidades médicas também, não apenas um médico intensivista, mas também outras especialidades de acordo com a sua especificidade. Nós também vamos ter uma assistência contínua, tá beleza? Então, além da assistência médica, de outros profissionais também, tá? Como enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais e qualquer outro especialista que esse paciente necessitar, essa atenção ela é contínua, então ela é 24 horas por dia, tá? É outra palavrinha-chave, então essa assistência ela tem que ser contínua. Além disso, esse paciente ele vai encontrar nessas unidades materiais que são específicos, tá? Professor, mas por que específicos? Porque dentro das UTIs, a gente vai encontrar alguns insumos tecnológicos, tá? E também de assistência que nós não encontraremos em nenhuma outra unidade, tá? Menos complexa. Então, por isso é que essa assistência ela acaba sendo integral. Por quê? Porque lá estão disponíveis tecnologias que nós não encontraremos em uma outra unidade. Então, essas tecnologias elas vão ajudar tanto no diagnóstico desse tratamento, desse paciente, como na sua monitorização, tá? Bem como na terapêutica adotada dentro da unidade, conforme a especificidade daquele paciente. Então, como vocês podem notar, o perfil do paciente que adentra na unidade de terapia intensiva é um paciente grave que necessita de recursos humanos, tecnológicos e insumos especializados, né, e de maior complexidade em que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar, tá? Para quê? Para que ele receba essa assistência e possa ter a sua saúde contemplada de forma mais rápida possível, ele está saindo de lá. Quando a gente fala das unidades de terapia intensiva, a gente também não pode esquecer das legislações que a regulam. Quando a gente fala de estrutura física das UTIs, nós temos três legislações mais importantes. A RDC 050 de 2002, a gente tem a RDC 307 de 2002 também, e a 189 de 2003. Mas e aí, professor, o que elas versam? Na verdade, gente, elas falam sobre os requisitos físicos mínimos
para que uma unidade hospitalar ela tenha, tá, ela tenha uma unidade de terapia intensiva, seja ela de qualquer natureza, adulto, pediátrico, neonatal, mista ou com especialidade, como a gente vai ver mais à frente. Então, essas legislações, elas regulam as condições físicas mínimas, beleza? Mas como a gente não vê isso sendo cobrado muito em concurso público, a gente vai dar uma ênfase menor para essas legislações, tendo em vista que a gente tem outras legislações mais importantes que regulam esses requisitos mínimos necessários para que as UTIs funcionem. Quando a gente fala dos requisitos mínimos, tá? Para o funcionamento das UTIs, a principal legislação que a gente tem é a RDC 07 de 2010. Na verdade, essa RDC ela estabelece os padrões mínimos, tá, de funcionamento das UTIs, beleza? Para quê? Para que o paciente ele esteja exposto a um risco mínimo, tá? Bem como os seus profissionais que lá atuam, bem como também os acompanhantes, né, os visitantes dessas unidades, beleza? Então, essa é a principal legislação que a gente tem quando a gente fala dos requisitos mínimos. E quando a gente fala dos requisitos mínimos, a gente vai ver que essa legislação ela não fala apenas dos requisitos dos insumos tecnológicos ou de assistência, mas ele também fala sobre o perfil dos profissionais que lá devem trabalhar e também sobre o quantitativo mínimo de profissionais para cada tipo de assistência que lá é prestada, seja médica, seja de enfermagem, seja de fisioterapia ou de outras especialidades, como a gente vai ver mais à frente. Uma outra legislação importante que a gente tem, que fala sobre as UTIs, é a Portaria 3.432 de 98. Essa portaria, na verdade, ela tem por principal finalidade estabelecer os critérios de classificação das UTIs, tá? E esses critérios, eles são adotados de que forma? Eles foram adotados de que forma? Eles foram estabelecidos de acordo com as tecnologias disponíveis na unidade de terapia intensiva, a especialidade dos profissionais que lá atuam, bem como sua área física. E para isso, o Ministério da Saúde classificou as UTIs em tipos 1, 2 e 3. E isso, como eu disse anteriormente, envolve as tecnologias disponíveis, a especialização, né, as especialidades dos profissionais que lá atuam, bem como o seu quantitativo, além também da sua área física, ok? Além disso, gente, além de estabelecer a classificação das unidades de terapia intensiva em tipo 1, 2 e 3, de acordo com os critérios que eu disse anteriormente, essa legislação ela também classifica as UTIs de acordo com as faixas etárias, tá? Com os grupos etários que ela acaba atendendo. O primeiro grupo que a gente vai falar, né, o primeiro tipo de UTI, a primeira classificação é a UTI neonatal. Mas e aí, professor? Quando que a gente classifica uma UTI como uma UTI neo, segundo o seu grupo etário? A UTI neo é aquela UTI que ela atende pacientes admitidos com a idade entre 0 e 28 dias, tá? Já as UTIs pediátricas, ou as UTIs PED, a gente vai ter como perfil de paciente uma assistência prestada a pacientes que têm uma idade entre 29 dias a 14 ou 18 anos. E eu chamo a atenção de vocês para cá, ó, 14 ou 18 anos. Mas aí, professor, por que 14 ou 18 anos? Galera, a variabilidade nessa faixa etária, na verdade, ela serve para quê? Ela serve para atender às rotinas da unidade hospitalar, tá? Porque já existiam rotinas de admissão nesse tipo de unidade para receber pacientes nessa faixa etária. Por exemplo, se a gente for pensar no biotipo, né, físico-anatômico de um paciente de 14 anos, que mora em uma região mais periférica, que seja subnutrido, ou algo do tipo, por exemplo, ele vai ter uma anatomia menor, tá? De uma criança menor. Agora, se você for pensar em um biotipo de um paciente que
que não tenham nenhum tipo de agravo, de desnutrição, de desenvolvimento físico, ele vai ser o quê? Ele vai ter uma estatura maior, então ele vai ser classificado diferente. Então, por isso, baseado na rotina hospitalar, tá? Já pré-existente, essa UTI ela pode atender tanto pacientes entre 14 a 18 anos. Vai depender de quê? Da rotina hospitalar. Então, as provas gostam de cobrar, então não é errado. É 14 ou 18 anos mesmo. A gente também tem, gente, outra classificação, as UTIs pediátricas mistas. Quando eu falo de UTI pediátrica mista, eu estou falando de uma unidade que atende também tanto pacientes neonatais, como também atende pacientes pediátricos. Entretanto, a gente vai ver mais à frente que existe o quê? Uma divisão física entre as áreas propriamente ditas de assistência para esse tipo de paciente, sendo que elas apenas acabam partilhando algumas áreas comuns, tá? E alguns equipamentos que são de uso comum e aqueles que mais específicos, eles acabam sendo da unidade propriamente dita, seja ela pediátrica ou neonatal, mas elas podem sim acabar partilhando o mesmo espaço físico e inclusive partilhando algumas áreas comuns, beleza? A gente tem a UTI pediátrica adulta, tá? A UTI adulto. Esse tipo de UTI ela é destinado à assistência para pacientes que têm idade igual ou superior a 18 anos. Entretanto, a depender das normas da instituição, elas também podem acabar assistindo pacientes de 15 a 17 anos. Isso vai depender de quê, professor? Isso vai depender da rotina hospitalar. É o mesmo caso que eu falei anteriormente no caso da UTI pediátrica, tá? Ela vai variar, vai ter essa variabilidade quanto à idade correta do paciente, vai depender da rotina já pré-existente, as normas já pré-existentes daquela unidade hospitalar. E por último, nós temos a última classificação, segundo a legislação, por grupos etários, que é a UTI especializada. Esse tipo de UTI, ela é destinada à assistência dos pacientes que têm algum tipo de patologia ou que vão receber algum tipo de intervenção específica. Aqui as UTIs cardiológicas, as UTIs nefrológicas ou que atendam a grupos específicos, tá? Elas se encaixam nesse tipo de classificação. Dando continuidade, um outro ponto importante, e as provas gostam de cobrar, gente, gostam bastante de cobrar, quando fala dessa legislação da 3.432 de 98, fala sobre a questão do tipo de hospital que deve ter unidade de terapia intensiva. Um dos pontos importantes que essa legislação fala é que todo hospital, tá, que preste uma assistência de nível terciário, tá, ele que tenham 100 ou mais leitos, beleza? Ela deve dispor pelo menos, e isso, gente, lembra disso, isso são requisitos mínimos. Então, todo hospital de nível terciário, tá, que tenha 100 ou mais leitos, ele tem que destinar 6% desses leitos para unidade de terapia intensiva, beleza? Então, ó, lembra disso, 6% dos totais dos leitos dos hospitais de nível terciário que tenham um número igual ou maior que 100 leitos, eles têm que ser destinados à unidade de terapia intensiva, a leitos de UTI, ok? Além disso, um outro ponto importante dessa legislação é que todo hospital que atenda gestante de alto risco, e eu friso isso aqui, tá? Ela vai ter que ter 2 tipos de unidade de terapia intensiva, que são leitos de UTI adulto e também de neonatal. Esses são os outros 2 pontos que eu julgo importantes dessa legislação que podem estar sendo cobrados em provas. Então, se liga, beleza? Dando continuidade, agora a gente vai falar mais especificamente da principal legislação que regulamenta a terapia intensiva no Brasil, que é a RDC 07 de 2010. Essa legislação ela já passou por algumas adaptações, vieram outras legislações, como a 026, lembra disso, tá? 026 é uma RDC da Anvisa.
026 de 2012, ela fala, na verdade, ela fala sobre dimensionamento de pessoal, tá? Na UTI, e deixa a RDC 07 com a leitura que a gente tem hoje, tá bom? Então, quais são os pontos principais que a gente tem dessa legislação, tá? O primeiro deles que eu coloquei para vocês, ele fala sobre de que as unidades de terapia intensiva, elas devem ocupar salas distintas, tá? Elas não podem ocupar o mesmo espaço físico, tipo uma UTI adulta, ela não pode ocupar o mesmo espaço físico de uma UTI pediátrica ou neonatal. Mas lembra disso, olha o bizu. Nos casos de UTIs mistas, tá? Isso sim, ele pode acontecer, lembra disso, tá? Então isso é importante, é um ponto importante. Todas as demais em ambientes diversos, separados. Entretanto, as mistas, elas podem ocupar sim o mesmo espaço físico, inclusive partilhar espaços físicos comuns, ok? Outro ponto importante, gente, que essa legislação fala, tá? Que essa legislação versa, é sobre os recursos humanos, beleza? Os recursos humanos das unidades de terapia intensiva. Para que uma unidade de terapia intensiva ela funcione, há necessidade do estabelecimento, né, da designação de um responsável técnico, tá? E esse responsável técnico ele tem que ser um profissional médico. Além disso, nós temos que ter um coordenador de enfermagem e um coordenador de fisioterapia. Isso está previsto na RDC 07 de 2010. Além de ser pontuado o responsável técnico e os coordenadores de enfermagem e também coordenador de fisioterapia, é importante também destacar que a legislação prevê a necessidade de designação de substitutos no caso da ausência desses profissionais, beleza? Olha o bizu que eu trouxe para vocês aqui sobre a legislação, sobre a RDC 07 de 2010. Em 2017, a Anvisa ela lançou a RDC 137, perdão, que fala sobre o responsável técnico, sobre os coordenadores de enfermagem e fisioterapia. Como é que acontecia anteriormente? Anteriormente, tanto o responsável técnico quanto o coordenador de enfermagem e o de fisioterapia, eles tinham que ter título de especialista em terapia intensiva ou título da área de urgência e emergência. Entretanto, com a RDC 137 de 2017, isso mudou. E como é que ficou então, professor? Tanto o responsável técnico como os coordenadores de enfermagem e fisioterapia necessitam apenas ser especialistas, tá bom? Então não precisa ter mais a especialidade específica na área de terapia intensiva, como previa a legislação anteriormente. Além disso, gente, essa RDC 137 de 2017, ela fala também sobre a responsabilidade técnica, tá? Sobre a responsabilidade técnica das UTIs. Lá na RDC 07 de 2010, só era permitido que o responsável técnico ele fosse responsável técnico por até 2 UTIs, tá? E os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia fossem coordenadores apenas de uma UTI. Entretanto, isso mudou. Como é que é agora, professor? O responsável técnico, o enfermeiro coordenador e o fisioterapeuta coordenador, eles podem sim ser coordenadores e responsáveis técnicos por até 2 unidades de terapia intensiva. Então, anota isso aí no seu caderno de acerto. Para a gente poder dar continuidade, a gente vai falar sobre o dimensionamento, né, os requisitos mínimos de recursos humanos que essa RDC prevê. O primeiro deles, a gente vai falar sobre o médico diarista e rotineiro. Na verdade, esse médico diarista, ele tem que estar disponível, né, para cada um profissional para cada 10 leitos ou fração, beleza? 10 leitos ou fração de leito. E sempre nos turnos matutino e vespertino, beleza? Matutino e vespertino. Então quer dizer, professor, que esse médico
esse médico diarista, ele não fica durante o dia inteiro, durante as 24 horas, não, gente. Ele vai prestar assistência dele, tá? Na proporção de um médico para, no máximo, né, 10 leitos ou fração, mas ele vai ficar apenas nos turnos matutino e vespertino. Então, o médico diarista ele não fica em tempo integral. Diferentemente do médico intensivista, como a gente vai ver mais à frente. Então, esse médico diarista, gente, ele tem que ser especialista em medicina intensiva, tá? Para ele atuar na unidade de terapia intensiva adulto. Ou ele vai ter que ser habilitado em medicina intensiva pediátrica para ele poder trabalhar, atuar na área de terapia intensiva pediátrica. E tem que ter o título de especialista em pediatria, tá? Mas com atuação em neonatologia para que ele possa atuar em uma unidade de terapia neonatal. Então, como vocês puderam ver, o médico especialista, ele trabalha apenas no período matutino e vespertino. A proporção de pacientes para ele são 10 pacientes, né, ou fração de leito de UTI, tá? Mas aí ele precisa ser especialista, sim, em terapia intensiva para poder para atuar, né, na terapia intensiva adulto, pediátrica ou neonatal. Além disso, nós vamos ter também os chamados médicos plantonistas, que são os médicos intencionistas, na mesma proporção, tá? Então, um médico, um médico, para cada 10 leitos ou fração de leito, beleza? Além disso, nós vamos ter o enfermeiro assistencialista, tá? Nós vamos ter o enfermeiro assistencial na mesma proporção de um profissional para, no máximo, 10 leitos ou fração em cada turno. Professor, mas o que isso quer dizer? Que nos turnos diurnos e noturnos nós sempre vamos ter um enfermeiro de plantão lá, um enfermeiro assistencial. Como vocês podem perceber, a legislação ela não prevê que o médico, tá, plantonista, bem como o enfermeiro, e a gente vai ver também que o técnico e o fisioterapeuta sejam especialistas em terapia intensiva, tá bom? Além disso, fisioterapeutas, tá? Os fisioterapeutas, eles também vão estar proporcionalmente de um profissional para cada 10 leitos ou fração de leito, tá bom? Nos turnos matutino, vespertino e noturno, beleza? Só que, diferentemente do enfermeiro, do médico assistencialista, o fisioterapeuta ele só vai estar presente na unidade de terapia intensiva, apesar de estar nos 3 turnos. Essa carga horária que ele desempenha, ela tem que perfazer, né? Ela tem que durar pelo menos 18 horas por dia, tá bom? Então, o fisioterapeuta tem que estar nos 3 turnos, mas não necessariamente nas 24 horas. O mínimo que ele vai ter que atuar vão ser as 18 horas, entretanto, como eu falei para vocês, isso são requisitos mínimos. Algumas unidades de terapia intensiva, a gente tem fisioterapeutas 24 horas, mas não é isso que a legislação prevê. A legislação prevê as 18 horas diárias, tá? Sendo realizadas nos 3 turnos, matutino, vespertino e noturno. Além disso, nós temos os técnicos de enfermagem. O técnico de enfermagem, a proporção do técnico de enfermagem é um profissional para cada 2 leitos em cada turno, tá? 2 leitos ou fração em cada turno. Professor, então quer dizer, por exemplo, se a unidade de terapia intensiva ela tem 10 leitos, nós temos que ter um médico diarista, nós vamos ter que ter um médico plantonista, um enfermeiro, tá? Plantonista também. Nós vamos ter que ter um fisioterapeuta e nós vamos ter que ter o quê? 5 técnicos, pelo menos. Por quê? Porque nós, no caso do técnico de enfermagem, a proporção, o dimensionamento é de um profissional para cada 2 leitos ou fração de leito. Beleza? Lembrando também que o técnico de enfermagem ele vai acabar atuando nas 24 horas, assim como toda a equipe de enfermagem e equipe médica. Além disso, gente, existem alguns pontos importantes que versam sobre algumas recomendações que essa legislação trazem, né? Sobre a atuação e também sobre algumas medidas junto aos profissionais que lá atuam.
Os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os técnicos, eles têm que estar disponíveis, como eu disse, em tempo integral. Então, mesmo que os fisioterapeutas eles não estejam às 24 horas, mas eles estão nos 3 turnos, é isso que a legislação prevê. Além disso, um outro ponto importante fala da necessidade de imunização desses pacientes, dos profissionais que atuam nessas unidades, tá? Então, os profissionais que atuam nas UTIs, eles têm que ser imunizados contra tétano, tá? Difteria, hepatite B e também outros imunobiológicos. Nesse caso, professor, quem é que vai delimitar quais são os imunizantes que esse profissional tem que ter, né, lá na sua carteira de vacina? Isso vai depender também, gente, das normas, tá? Dos protocolos da unidade hospitalar. Se lá prevê outros imunobiológicos, a própria legislação já deixa aberto, tá beleza? Então, esse profissional que vai atuar na UTI, ele tem que passar por um processo de imunização antes de estar atuando nessas unidades. Um outro ponto importante, gente, que fala nessa legislação é sobre educação continuada, tá? Educação continuada. A legislação prevê que antes de atuar, tá, nas unidades de terapia intensiva, esses profissionais eles passem por um processo de educação continuada. Essa educação continuada ela tem por finalidade, na verdade, ambientar os profissionais que lá atuam sobre as normas e rotinas daquela unidade e sobre suas especificidades terapêuticas. Então, a legislação prevê a existência desse programa, tá, de educação continuada, isso tem que constar nos protocolos daquela unidade e assim que o profissional ele chega naquela unidade, ele tem que passar por um processo de capacitação. Mas e aí, professor, esse processo de capacitação envolve o quê? Tanto as normas e rotinas, tá, das unidades de terapia intensiva onde o profissional vai atuar, também das novas tecnologias a qual o profissional ainda ele não está capacitado para atuar. Além disso, a legislação ela prevê que nos casos onde houver uma incorporação de novas tecnologias naquela unidade, todos os profissionais que lá atuam, eles precisam passar por um processo de educação continuada sobre aquela nova tecnologia. Além disso, o gerenciamento de riscos, tá, que são relacionados às atividades desenvolvidas junto aos pacientes e também entre os próprios profissionais, tá? Sejam eles, por exemplo, prevenção de acidentes, tá? Com pérfuro cortantes, também a gente perpassa por aí também sobre a segurança do paciente, evitar o risco de lesões por pressão, e aí por aí vai. Então, tudo isso tem que ser, o profissional ele tem que ser capacitado para que ele possa intervir junto a todas essas situações. Além disso, a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, além de ser previsto, né, o controle disso nos próprios protocolos, também proporcionar um ambiente favorável para que isso seja possível. Além disso, gente, além dos requisitos relacionados aos recursos humanos, o dimensionamento de pessoal, a legislação ela prevê alguns recursos que têm que estar disponíveis na íntegra, tá? De forma integral para esse paciente que está internado na unidade de terapia intensiva. Em relação a esses recursos que têm que estar disponíveis à beira do leito, a gente tem diversos, a gente vai elencar aqui, que perpassa, né? Então tem que ser próprio da unidade hospitalar, assistência nutricional, terapia nutricional, tanto enteral como parenteral total, assistência farmacêutica, fonoaudiológica, psicológica, odontológica, vascular, tá? Terapia ocupacional, assistência clínica cardiovascular e, especificamente, quando forem UTIs pediátricas ou neonatais, essa assistência cardiovascular ela tem que ser específica para esse tipo de público. Além disso, clínica neurológica, ortopédica, urológica, nefrológica. Então, como vocês podem observar, todas as especialidades que nós vamos ter da área médica e terapêutica, diagnóstica, têm que estar disponíveis para o paciente que encontra-se na unidade de terapia intensiva. Justamente para que o paciente ele seja assistido de forma integral e ele possa
ter o seu tratamento adequado de acordo com as suas especificidades, de acordo com a especificidade da sua doença, tá? Da sua patologia básica, que levou ele a ser internado na unidade de terapia intensiva. Então a gente tem que ficar atento a essas necessidades, então isso tem que estar disponível na beira do leito, tá? Então o hospital tem que disponibilizar. A gente vai ver mais à frente que existem alguns materiais, recursos humanos, tecnológicos, que não necessariamente eles têm que estar disponíveis à beira do leito, mas eles têm que estar disponíveis de forma terceirizada também. Outros pontos importantes, gente, que fala em relação, que essa RDC fala, sobre a localização também da unidade de terapia intensiva, tá? Então, todo hospital onde tem unidade de terapia intensiva, beleza? Ela tem que conter, tá? Alguns serviços básicos, que é o quê? O centro cirúrgico, beleza? Também um centro de diagnóstico por imagem e também serviço de ecodoppler cardiografia. Então, esses 3 serviços, todos os hospitais que dispõem de leitos de UTI, eles têm que ter disponíveis, inseridos dentro da unidade hospitalar, não pode ser fora, beleza? E agora a gente vai falar sobre aqueles recursos que têm que ser garantidos aos pacientes, tá? E são recursos de diagnóstico, recursos terapêuticos, que eles têm que conter, né? O paciente tem que ter acesso a esse tipo de serviço, mas não necessariamente ele tem que ser um serviço próprio do hospital, ele pode ser terceirizado. E aqui a gente elenca os principais. A gente tem cirurgia cardiovascular, cirurgia vascular, neurológica, ortopédica, urológica, bucomaxilofacial, radiografia intervencionista, ressonância magnética, tomografia computadorizada, anatomia patológica, tá? Além disso, nós temos alguns outros recursos que também são importantes, que a gente não tem na legislação, mas a gente observa também na prática clínica, que são dispostos de forma terceirizada, como os serviços de nefrologia, por exemplo. Então, como vocês podem observar, essas legislações elas falam dos recursos mínimos que as unidades de terapia têm para poder funcionar. Beleza? Então, galerinha, sobre estrutura, legislações aplicadas à unidade de terapia intensiva, a gente já finaliza por aqui. Então, Alfartano, fica aqui o meu recadinho do coração de todas as aulas. Nós acreditamos nos sonhos. E eu, professor Denis Novaes, não sou diferente. Como Alfartano, como você, eu acredito no seu sonho e nós estamos aqui para realizá-lo. Só depende de você, só depende de nós acreditarmos em você. E isso você pode ter certeza que eu já acredito. Então, até a próxima aula.